O Alquimista Moderno, para mais um material em áudio-aula para vocês. Sempre na intenção de somar, sempre na intenção de te tornar um homem melhor, sempre na intenção de compartilhar as ferramentas que eu tenho adquirido na jornada. Vale lembrar que o Alquimista Moderno já foi o homem mais blue pill que você pode imaginar. Eu não digo o mais blue pill porque sempre tem alguém que vai superar, mas tudo aquilo que nós categorizamos como blue pill, eu era. Tá ok? Então vamos lá. Se você precisa de ajuda para sair do vício no conteúdo adulto, para eliminar essa desgraça da sua vida, WhatsApp. Se você precisa de uma mentoria para fazer uma avaliação do seu caso em específico, WhatsApp. Se você quer um vídeo promovido aqui no canal, também WhatsApp. E o grupo sobre retenção seminal sério, adivinha, WhatsApp, ok? Eu não posso deixar de falar dessas coisas porque, de fato, isso aqui é um negócio também. E eu quero deixar muito registrado que quando eu conheci a retenção seminal, quando eu conheci essa prática, eu gostaria de ter acesso a alguém falando as coisas que eu falo hoje. Então é uma coisa muito bacana que eu me tornei esse cara. Mas eu digo isso sem prepotência nenhuma, porque foram ao longo de anos. E caindo, levantando, ficando muito tempo no chão, para falar a verdade, mais tempo no chão, aprendendo com isso, me beneficiando disso, longuíssimas, médias e curtas streaks, igual todos vocês, ok? Vale lembrar que para se tornar mestre na retenção seminal, isso não vai ocorrer de um ano para o outro. Mesmo que você faça um ano inteiro retido, ok? Vamos lá. Mas o assunto hoje não é sobre retenção seminal, nessa áudio-aula para vocês. Seu pai é um super-herói? Será mesmo que ele é? Será mesmo que o seu pai é um super-herói ou ele é um homem comum igual você? Será que a fantasia que nós criamos de que nossos pais, mas especificamente nosso pai é um super-herói, é algo mais que o comércio criou para vender seus produtos, para aquecer o mercado? O mercado de camisetas polo, o mercado de chocolates, de bolas de futebol? Será mesmo que o seu pai é um super-herói ou o seu pai te treinou para ser um blue pill? Todos nós que estamos nessa jornada de desenvolvimento pessoal interno, o burilamento, eu vejo tem muita gente boa no YouTube, tá, pessoal? Tem muita gente boa. Eu viro e mexo e vou falar alguma coisa aqui, jamais vou falar o nome de alguém aqui, porque eu já percebi que o YouTube está indo para um caminho bem interessante. Interessante ao ponto que, para que a mensagem seja passada, você precisa ser cauteloso e pisar em ovos. Então, ok. Tem muita gente boa no YouTube, mas eu vejo poucas pessoas, mas de fato poucas pessoas, tocando em assuntos mais profundos, mais ásperos, mais gosmentos, que de fato transformam você. Cara, não é possível você sair da pílula azul a partir do momento que você escolheu uma outra pílula, que eu esqueci a cor, ok? Uma outra pílula sem você mergulhar nas questões da sua família. Não é possível, porque é o seu berço. Eu não sei qual a porcentagem. Existem vários estudos sobre isso, metafísico, existem várias neurociências, médicos e por aí vai. Existe um autor que se chama Malcolm Gladwell. Se eu não me engano, ele foi o cara que escreveu o livro Outlier, que fica de recomendação para todos vocês, tá ok? E é ali, resumindo esse livro, o nome do autor do livro eu posso falar, não tem problema nenhum. Resumindo esse livro, ele cita vários casos de homens de sucesso material, Steve Jobs, e nesse nível, que prova que todo o contexto dele estava alinhado para ele ter sucesso. Então quer dizer que existem vários contextos para vários de nós que estão programados para nós, para nos proporcionar o fracasso? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Seu pai é um cara que proporcionou coisas materiais para você? Você estudou em escola particular? Você nunca nem entrou em uma escola particular? Ou o contrário disso? Você sempre estudou em uma escola pública? Sempre foi para a escola pública com o seu tênis falsificado?
seu pai trabalhava muito para colocar comida dentro da sua casa, você nunca teve um plano de saúde ou já teve, no Natal, que é a data que nós estamos nos aproximando, quando chegar bem próximo do Natal, ou melhor, eu assumo um compromisso aqui com vocês. Exatamente no dia do Natal, eu vou lançar um vídeo, eu vou subir um vídeo sobre esse tema. E eu vou tacar a Black pesada. Está acabando o ano, é isso aí. E também vou fazer uma da virada de ano. Eu assumo esse compromisso com vocês nas próximas semanas. Na data do Natal e na data da virada de ano, Réveillon, eu vou subir vídeo. Prepare-se, porque eu vou descascar a coisa. Olha só. Então, seu pai é um cara que era trabalhador, proporcionava coisas para você, parcelava um presente bacana para você no dia das crianças. Você escutava seus pais brigando, discutindo, quase que todas as discussões eram pela falta de dinheiro, pelo custo de vida, seu pai tem carro, não tem carro. Mas eu quero aprofundar um pouco numa outra questão. Aqui são as questões materiais. Muitos de vocês que vão escutar esse material, seja lá em qual momento da vida de vocês, não tiveram nem pais. Eu conheço grandes homens que o pai praticamente sumiu da vida dele com 10 anos, com 6, 7. Um colega meu que mora aqui próximo da minha residência, que é um cara que eu conheço bastante, os pais dele se separaram, ele era pequeno. O quanto isso influenciou na construção do homem que ele é hoje e na construção do homem que ele não é. Lógico, tô falando aqui é redundante, né? Ou seja, todas as conquistas materiais, intelectuais, o burilamento espiritual, muito do que ele não é. Você tem alguma dúvida que é pela ausência do pai? Vocês têm alguma dúvida de que a ausência de um pai ou a negligência paterna é algo que é assustadoramente pesado na vida de um homem? Eu sei das meninas, mas aqui eu estou falando do homem, especificamente do homem. Muitos de nós não tivemos a referência masculina, a referência paterna. E é esse o real motivo de todos os canais de desenvolvimento pessoal terem inscritos. Eu vou revelar aqui para vocês. Todos os canais que você segue sobre desenvolvimento pessoal masculino, Brasil, da Gring, por aí vai. Todos que já vieram, porque também teve gente boa que saiu. Teve gente muito boa que saiu. Eu tenho 2 nomes aqui na minha cabeça que, olha, os caras realmente fizeram a diferença. E eles nem falavam sobre assuntos sobre retenção seminal, os caras nem faziam. Mas eles abriram os olhos de muitos homens e passaram grandes mensagens que os próprios pais, que o próprio pai não fez para esses homens. Mas como eu me mantive na estratégia, eu não vou falar esses 2 nomes. Mas são 2 caras que não estão no YouTube. Você acha os materiais deles, mas não estão no YouTube. Eu tenho tudo deles aqui na minha máquina, ok? De tão bom que é e de tanta diferença que fez na minha jornada. Se eu não me engano, saíram em 2022, tá bom? Então vocês cruzem as informações aí de quem eu estou falando. Desses 2 grandes produtores. Continuando, então, o seu pai trabalhava muito, o seu pai é pobre, você é pobre, tá? Sua mãe é uma moça comum, seu pai engravidou sua mãe, você tá aqui, você tem seus irmãos, seu pai com um trabalhinho comum, talvez comprou um carrinho, talvez conseguiu até comprar uma casa própria, que é o sonho da realidade brasileira, né? Existe muita armadilha disso na casa própria, mas a grande questão é que morar de aluguel, pagar de aluguel, investimento é para poucos. Assim como retenção seminal é um nicho muito pequeno dentro do desenvolvimento pessoal, assim como os investimentos, quem de fato está ganhando dinheiro com investimentos, que não são os produtores de cursos de investimento, são poucos, tá bom? Assim como o verdadeiro shape, sabe o shape de academia? Assim como o shape são poucos, você vai ver muitos homens fortes aí, fortes. E tem vários, porque a academia realmente se proliferou. Mas se você vê na sua frente alguém que de fato tem a genética, você vai perceber que todos esses homens grandes parece que nem treinam. Então tudo aquilo que é fora da curva, realmente o nome já diz, é o fora da curva. Então se você teve um pai que não foi negligente com você no material, primeiro se você teve um pai presente, e também um pai que te proporcionou experiências masculinas, lhe passou ensinamentos masculinos, você também é fora da curva. Sabemos que o número de divórcios no Brasil é estratosférico, skyrocket. Sabemos também qual das partes que geralmente pede o divórcio, né?
Eu sei qual é, mas não vou falar aqui. Eu me esqueci qual é, ok? Então vamos lá. Vamos partir para o ponto de que o seu pai trabalhava muito, tal, mas o seu pai não tinha nenhum tempo para conversar com você. Seu pai não tinha tempo para lhe orientar sobre a vida. Ele cobrava a nota de você. Ele cobrava, tire boas notas. Se o meu filho repetir, eu vou ensinar ele. Pode até ser ensinar batendo. Quantos de nós não apanhamos fisicamente de nossos pais, nosso pai? Isso eu não estou falando nem que é uma coisa ruim nem boa, mas é um fato, é um fato. Muitos homens dizem que são gratos a terem levado algumas palmadas, ou coisa pior, do seu pai, que isso fortaleceu o caráter. Não estou falando que eu aprovo nem que eu desaprovo, apenas um fato. Então, eu estou partindo aqui do princípio do que o seu pai trabalhava, seu pai tinha uma vida corrida, seu pai pagava contas, seu pai brigava com a sua mãe e por aí vai, coisas da vida comum, falta dinheiro, acaba o gás, vida real do brasileiro, não é mesmo? Compra uma casa melhor, se muda para um apartamento e por aí vai. Mas vamos partir do princípio que nessa história o seu pai não foi muito longe financeiramente, ok? Eu não estou chamando o seu pai de fracassado. Eu estou dizendo que o seu pai não foi longe financeiramente. Então seu pai conseguiu uma casa própria, com muito esforço, um carro popular e só. Não te deixou herança. Não vai te deixar herança. Vamos partir do princípio que o seu pai está vivo. Mas seu pai nunca te ensinou nada. Seu pai nunca te ensinou sobre a psique feminina. Seu pai nunca te ensinou a ler comportamento humano? Seu pai nunca te ensinou a se apresentar numa entrevista de emprego? Seu pai nunca te incentivou a você descobrir quais são suas aptidões? Qual é a sua habilidade intrínseca que pulsa dentro de você, que grita dentro de você para que seja manifestada? Seu pai nunca fez isso. A frustração do seu pai por não ser... Vamos escolher uma profissão aqui? Uma profissão que todos conhecem, por seu pai não ser médico, ou advogado, ou engenheiro, ele depositou todo em você. Seu pai tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas não passou dos jogos da várzea, e ele deposita isso em você. Então, desde cedo, seu pai colocou a camiseta e a roupinha do time de futebol que ele torce em você. Ele te colocou nas escolinhas de futebol que o pai dele gostaria que ele gostaria que o pai dele tivesse colocado, ou colocado, ok? Então por aí vai. Você nunca gostou de futebol. Você não suporta futebol. Você não tem habilidade de ser um bom jogador, mas você tentou se moldar a ser um bom jogador de futebol para agradar o seu pai. Mas na verdade tudo isso te machucou. Ao invés de você ir para a escolinha de futebol que o seu pai te levava, no carrinho 1.0 dele, parcelado, e o seu pai depositando as fichas de que meu filho vai ser um grande jogador e vai transformar a nossa família numa família de multimilionários. Na verdade, você gostaria de estar lendo ficção científica. Você gostaria de estar compondo suas músicas. Você gostaria de estar tirando outras músicas do violão. Você gostaria de estar... trabalhando com madeira. Você tem uma habilidade e um gosto e uma paixão difícil até de explicar por mexer com madeira. Você é habilidoso nos cortes, você é habilidoso em fazer móveis, você é habilidoso em fazer cadeiras e por aí vai. E você já fazia isso, mas seu pai negligenciava. Seu pai nunca entendeu que a sua paixão, que você passava horas no quarto, ou na garagem, ou no quartinho, poderia ser a paixão que seria o seu futuro negócio, e até, quem sabe, um próspero negócio. Mas, seu pai depositando uma tonelada de expectativa em cima de você, e você colocando o tempo em tentar agradar o seu pai, em até... Durante um período genuíno, você tentou ser jogador de futebol, mas nunca gostou disso. Nunca gostou. Mas, pelo amor que você tem no seu pai, ou até pelo medo que você tem nele, você tentou fazer isso. Porém, o tempo que você estava se dedicando, injetando em transformar a frustração do seu pai em uma realidade para você, o seu sonho, o sonho dele em você, você não estava mexendo com madeira. Você não estava se aprimorando. E aí o tempo vai passando, você tem 15, 16 e por aí vai. As frustrações que o seu pai teve quando jovem, com mulheres, com a família, com o pai dele, seu avô, ele coloca a montanha em cima de você. Esse é um dos grandes motivos que muitos de nós, que consumimos conteúdo do desenvolvimento pessoal masculino,
observamos os produtores como nossos pais. Eu li um comentário num desses canais, eu não lembro o nome do canal, que o cara escreveu assim: bichão, esse cara realmente é embaçado. Alguma coisa assim. Faz alguns dias. E pelos comentários dos vídeos dos produtores de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal masculino, eu percebo, eu sinto o nível de carência desses homens. E ainda por cima, aqueles que têm a foto do próprio rosto e não um avatar, eu percebo mais ainda. Nós estamos sempre procurando a aprovação de nossos pais ou em alguém que representa essa figura. O real desenvolvimento pessoal masculino, a parte mais dolorosa, a parte mais áspera, a parte que mais machuca, que pode levar você para Black Pill, no meu caso ela levou, essa história, ela tem muito a ver com a minha, mas não os elementos em específico. Por exemplo, jogador de futebol, por exemplo, ser muito pobre, não ter estudado em escola particular. Não tem a ver com a minha história, o elemento específico. O grosso da história, sim. Ok? E eu tenho certeza absoluta que praticamente todos os consumidores desse tipo de conteúdo estão nessa situação. Nós estamos buscando sempre a aprovação de nosso pai. Nós queremos ser o filho vencedor. Nós queremos ter o sucesso. Porém, esse sucesso, essa jornada, é muito mais uma frustração que o seu pai não teve o sucesso e ele coloca em você. Mas como o seu pai também não se desenvolveu do ponto de vista masculino, o seu avô já passou isso para ele, é momento de você quebrar isso em sua vida. É por isso que eu digo, o desenvolvimento pessoal masculino, a parte mais pesada, a parte mais dolorosa, não é quando você descobre a psique das mulheres. Já tem muita gente falando, eu também tenho muita coisa para falar, eu entendo muito sobre isso, eu paguei o preço de não ter esse conhecimento anos atrás, agora eu colho os frutos de ter esse conhecimento, mas não é a parte mais áspera, de jeito nenhum. A parte mais áspera é tudo que envolve a família. Pai, mãe, criação, seus irmãos, o meio que você de fato frequentava, entendeu? As reuniões de família, o dia a dia na sua casa. Quem te ensinou, o que não ensinou e qual é o preço que você paga hoje como homem daquilo que não te ensinaram? Muitos de vocês não sabem nem produzir um currículo. Muitos de vocês não ficam um ano em uma empresa. Muitos de vocês... quando abaixam o tom de voz, quando um homem fala acima, quando o patrão fala com vocês, muitos de vocês têm medo do patrão, andam com os ombros retraídos, andam com a cabeça baixa, porque o patrão é poderoso, porque o patrão, se falar qualquer coisa, eu sou demitido. Muitos de vocês não têm nem a disciplina de manter seu peso sob controle. Porque você via seu pai bebendo cerveja igual um louco, comendo churrasco igual um louco, ou até em situações mais complicadas. Vamos supor que você via seu pai bebendo cachaça no bar. Graças ao bom Deus, essa não é o meu caso. Mas eu sei que muitos e muitos de vocês sim. Como você vai se tornar um homem mestre de si, mestre dos seus pensamentos, mestre das suas emoções, entendendo o meio que o cerca, se o seu pai era literalmente um fracassado completo? Desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Então, aqui eu prego que você deve se tornar o homem de sucesso que o seu pai não foi. E isso não é ter a profissão que ele não teve, ter o salário que ele sonhava. Não é isso. É você fazer o mergulho interno e conhecer suas más tendências, coisa que seu pai também não fez, coisa que o seu avô não fez e também não passou para ele. Porque muito desse conhecimento eles não tinham e também não tinham acesso. A vida de pobre, a vida de trabalhar e pagar conta e de ter algum lazer tomando cervejinha, futebol, corridas, Copa do Mundo, Carnaval, fez com que a montanha de livros, fez com que os mestres que poderiam fazer diferença na vida do seu pai nem conheceu, seu avô nem conheceu, mas você tem a chance.
Você está viva em uma época onde existe tanto conhecimento que não dá nem tempo de consumir. Isso é uma maravilha divina. Isso é um presente de Deus. Porém, se você não sabe usar, você vai ficar somente nos vídeos curtos. E ainda por cima se inscreve no canal de gente que só faz vídeo curto nos shorts e não segue mais nada que a pessoa posta. Presta atenção aqui, ó. Vou falar uma coisa direta na cara de vocês. Você é um idiota completo de um retardado, burro, ignorante, se você vê um corte, um shorts do canal de sei lá quem, de muita gente, e você fala, pô, esse cara é o cara fodão, e se inscreve, e nem o conteúdo do cara se assiste inteiro. Eu não tô falando de mim, porque nem shorts eu tenho. Você não tem nem a habilidade, a disciplina, o foco de manter-se em um vídeo inteiro. Pelo amor de Deus, como você vai se desenvolver? A biblioteca de Alexandria hoje está na palma da sua mão. Se você quiser, você não precisa comprar mais livro físico. Eu sei que tem gente que gosta, que quer ter a sua biblioteca. Eu sei que existem métodos de leitura. Eu sei de tudo isso. Mas eu estou falando da questão financeira, dinheiro. Você não tem dinheiro para comprar livros? Irmão do céu, a quantidade... Escuta isso aqui, ó. Presta atenção. De qualquer assunto que passar na sua cabeça, a quantidade de PDFs gratuitos que existem em muitos canais do Telegram, você não dá conta de ler nessa vida, ok? Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta mesmo. Um atrás do outro, se você quiser. Quando você ler 50, no 51, você já vai ser outra pessoa. No 52, 53, 54 e assim por diante. Porque você vai cruzando as informações que estão nesses livros, logo, sua percepção sobre a vida vai interagir. Logo, a maneira que você interage com a vida, com as pessoas, no seu meio, vai mudar. Logo, você tem poder sobre si. Logo, você tem poder sobre o outro, se quiser. O poder de influenciar. O poder de persuadir. E o poder supremo acima desse. Perceber quando os outros estão fazendo isso com você. As pessoas que trabalham comigo estão me influenciando a quê? Os integrantes da minha família me persuadem a fazer o quê? Ou estão tentando me dissuadir? Para não fazer o quê? A Black Pill que de fato transforma o homem, que vira o jogo, é ele entender o contexto dele na infância. Essa é a chave. Depois vem a disciplina, depois vem o banho gelado, depois vem a retenção seminal, depois vem a oração em voz alta, depois vem a igreja, o pastor, depois vem o culto, depois vem a umbanda, depois vem o ritual de ayahuasca, rapé, sananga, depois vem a academia 5 vezes na semana, depois vem o levantamento terra, 45 quilos de cada lado, 20 séries de 20. Supino inclinado, 10 séries. Supino reto, 10 séries. 30 a cada lado, 20 séries de supino num dia. Depois vem isso. Depois vem a hidratação, depois vem a suplementação, depois vem o banho de sol. Tudo isso funciona que é uma beleza, mas se você não mergulhar em entender qual foi a criação que você recebeu, qual era a criação que era para você ter recebido para ser um homem um pouco mais desenvolvido, você vai carimbar, você pode coringar. A coisa pode ir para um rumo muito ruim se você ficar negligenciando isso. É que é um assunto áspero. Mas vale lembrar, amarrando a ideia, essa audioaula aqui está com um tempo considerável já. Preste atenção nisso. Muito do que você é hoje e do que você não é por conta das frustrações que o seu pai teve na vida que ele colocou nas suas costas. A profissão, a busca pelo dinheiro, mulheres, o tipo de mulher, os gostos e por aí vai. Pode ser de uma coisa pequena que na verdade não é tão pequena. Por exemplo, o seu gosto de música. E pode ser a tortura absoluta que você vai ter em buscar ser o profissional que o seu pai não foi. Seu pai é um coletor de lixo. É um homem digno, mas é frustrado e gostaria de ser médico. Ele entupiu isso na sua cabeça, mas você não ama a medicina. Você ama a marcenaria. Se você não mergulhar a fundo nos processos que você recebeu, da criação que você recebeu dos seus pais, você não vai se desenvolver, não. A verdadeira Black Pill mora na família. E principalmente na infância, até seus 10, 12 anos.
É ali que está a resposta de muito do que você é hoje, do muito do que você não é, muito do que você não tem, muito das suas buscas, dos seus interesses, das suas inclinações, muito da sua preguiça, explica quase tudo. Não é 100%, não é 100%, não. Nós dizemos que o contexto é X e o indivíduo mesmo, as características genéticas, as inclinações naturais, hormônio, cérebro e por aí vai. Mas eu vou falar uma coisa aqui. O meu palpite, tá? O meu palpite, observando tudo à minha volta, observando pessoas, conversando, indo a pessoas, estudando o comportamento humano, conversando com todo tipo de gente que você pode imaginar. Desde aqueles que têm negócios que faturam alto, mas eu não posso nem falar o que é aqui, ok? Entendeu o que eu quis dizer? E desde a pessoa que trabalha na padaria, o negro, o branco, o gordo e por aí vai. Entende? Então, a verdadeira Black Pill mora na família, a verdadeira Black Pill é a criação que você teve. Você foi preparado para ser Blue Pill, treinado, manipulado, escravo pela Matrix. Quem fez isso foi seus pais e todos os líderes que você interagia na infância. Se isso foi de maneira inconsciente, aí é um outro áudio, mais pesado ainda. Aí é a Black dentro da Black. O alquimista moderno. Se você quer promover um vídeo sobre a sua história, WhatsApp. Grupo sobre retenção seminal, WhatsApp. Mentoria, WhatsApp. Você precisa de ajuda na vida? Você precisa conversar com alguém sobre a sua história, o que você está passando? WhatsApp. O alquimista moderno. Onde o chumbo da ignorância vira ouro da lucidez. O preço para que isso ocorra é uma fortuna. E você não paga esse preço fazendo um Pix para mim. Nem um Pix para nenhum outro produtor de conteúdo. Não. O preço disso é mergulhar naquilo que aparece na sua mente. E entender que muito que isso que aparece não foi você que colocou. Colocaram na sua cabeça. Forte abraço.